assistir a filmes e séries em inglês? Eu assistir filmes e séries em inglês é sim uma ótima forma, além de divertido, pelo menos eu acho divertido, e envolvente de a gente melhorar o nosso vocabulário, o nosso léxico, a gente ampliar o nosso léxico. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso, por exemplo, pegar uma série em inglês lá no Netflix, na Amazon Prime, onde você estiver assistindo a sua série. Se você for um iniciante, por exemplo, você pode assistir a série com um som em inglês e bota lá as legendas em português. E aí, quando a pessoa falar uma palavra que você acha interessante, que você prestou atenção, anota, mesmo sentido que você fez na leitura lá, naquele dicionário, lembra? Você pode também utilizar esse dicionário, fazer esse dicionário quando você estiver assistindo séries, né? Então, anota lá, né, a expressão que ele disse, né? Hi, nice to meet you. Oh, ele disse isso, nice to meet you. Ele quer dizer que ele quer prazer em te conhecer, é interessante. Anota ali, né? Mesmo que você seja um iniciante, se você for uma pessoa que já tem um pouquinho mais de experiência em inglês, um intermediário, um avançado, certo? Talvez usar a legenda, eu sou intermediário, né? Pô, usa a legenda em inglês e você vai ter o som do cara falando em inglês ou do personagem falando em inglês e também vai poder ler o que o cara está dizendo, o que a pessoa está dizendo, o que o personagem está dizendo. E aí você vai contextualizar. Lembra da contextualização lá da leitura? Que foi a primeira dica? Então, você vai conseguir contextualizar aquele som daquela palavra, daquele vocabulário, com a leitura da legenda em inglês, né? Eu vou dizer para vocês que eu morei fora, tá? Morei na Austrália e por questões de destino, eu acabei morando um período, o primeiro período que eu morei, os primeiros tempos que eu morei, os meses que eu morei, os primeiros meses que eu morei fora um bom tempo, mas os primeiros meses eu morei com brasileiros, né? Então a gente não trabalhava o inglês em casa, porque a gente falava português em casa. Mas, obviamente que eu passava o dia inteiro falando inglês, né? Ia estudar, ia para a escola, ia universidade, enfim, né? Passava o dia inteiro falando inglês, trabalho, né? Mas à noite, a maioria do tempo ali que eu estava em casa, era só português. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu combinar naquela época, nós tínhamos um bom sistema de home theater, um bom sistema de televisão, né? Televisão em casa, e a gente conseguiu fazer com que todos os filmes que nós assistíssemos, obviamente que eram em inglês, com a legenda em inglês. Nós assistíamos com a legenda em inglês. Não podia botar com legenda em português. E a gente foi progredindo, todos da casa. Foi bem interessante. Foi progredindo, né? Progredindo. Aí chegou um ponto que a gente retirou a legenda. Nós retiramos a legenda. E aí foi um processo difícil de novo, né? Mas a gente treinou assim, né? Então a gente treinou vocabulário, ganho de vocabulário e também o ouvido, que a gente já chega lá. Já explico para vocês.